há uma coisa que aqui e ali nos vai tocando de uma forma mais pertinente, que é o sentimento que, se não for a graça de Deus, a sua misericórdia para conosco, nenhuma carne escaparia. Basta nós vermos a vida de grandes homens de Deus que um dia estavam no monte da vitória e da comunhão com Deus e no outro dia tinham atitudes estranhas, incompreensíveis. E o ser humano é assim, o pecado deixou-nos muito fragilizados, debilitados. Mas temos a graça de Deus que vai combatendo as nossas deficiências, os nossos erros, os nossos medos. Não que devamos abusar da graça, mas ela é o suporte que nos tem sustentado até aqui. E lembro-me disto devido à passagem que nós vamos ler no primeiro livro dos Reis. Um profeta de Deus, um grande profeta de Deus, depois de ele ter alcançado uma grande vitória, ele está com medo, deprimido, deseja a morte, e quando a nação, acabada de despertar, através do seu ministério, mais precisava dele, ele foge para longe, deixa o povo de Deus para trás. E como que abandonado à sua sorte, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele não se esquece de Deus, mas esquece das promessas de Deus e daquilo que ele tinha nele. E no versículo 4, nós lemos assim do primeiro livro dos Reis, versículo 19, acerca de Elias. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele mesmo. Foi uma atitude dele, consciente, uma escolha. Ele caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Uma autoestima baixa. Chega, o fardo está a ser muito pesado, leva-me. E neste seu desânimo ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Durante a Segunda Guerra Mundial, travaram-se batalhas sangrentas na Europa e não só. Mas o que nos diz respeito mais de perto e que se calhar nós temos o maior conhecimento foi das grandes batalhas travadas entre o exército alemão e as tropas aliadas. No fim, o número de mortos estima-se que chegou aos 55 milhões. Mas, paralelamente a essas batalhas, havia uma outra batalha que se travava. Não nos mares, nos ares ou em terra, mas nos escritórios, à mesa de café. Era a batalha dos espiões, de um lado e do outro. Tentavam colher informações. E muitas dessas informações eram usadas depois para definir o resultado dessas batalhas no campo de batalha. Já naquela altura eles privilegiavam a informação. Já agora, não sei se tinham conhecimento disto, Lisboa, nesse tempo, era um ninho de espiões, tanto alemães como também das forças aliadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, entrou-se numa outra guerra, chamada Guerra Fria, entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos da América.
E o que era predominante naquela altura também era a mesma situação, espiões, colocados em sítios estratégicos, para se aperceberem e terem conhecimento do que se passava do outro lado. Ainda hoje, a informação é de veras importante. Por exemplo, no campo desportivo. Agora já não há aqueles treinos abertos, aos primeiros 15 minutos, em que os jogadores fazem uma corrida, então, e pode estar por ali. Mas depois do treino a sério, fecham as portas. E já erguem barreiras para que, de lado de fora, não se possa ver, para que não possam ser espiados por informadores dos adversários que eles vão defrontar. Acima de tudo, cada equipa tenta saber os pontos fracos e fortes do seu adversário. Há quem diga até que os bons treinadores têm um dossiê individual de cada jogador da outra equipa. Informação. Podemos falar acerca da espionagem industrial, informática, etc. Mas, acima de tudo, fiquem com este pensamento. A informação, espionagem, tentar saber, tentar conhecer. E se isto é importante no nosso mundo, não é menos importante no mundo espiritual. A informação é importante no mundo espiritual. Nós temos necessidade de conhecer o nosso inimigo. E o nosso inimigo tem um nome. Chama-se Satanás, o diabo. E nós temos que o conhecer o melhor possível, até porque ele, a cada um de nós, conhece bem. Eu não digo que ele conheça tudo a nosso respeito, mas conhece-nos bem. Tem os seus espiões. O livro de Jó, logo no capítulo 1, é-nos relatado uma conversa entre Deus e Satanás. E o Senhor pergunta-lhe: de onde vens? E agora reparem na resposta dele: de rodear a terra e passear por ela. Ele estava numa missão de espionagem. Até porque o Senhor a seguir diz: observaste, reparem no termo, observaste o meu servo Jó. E Satanás tinha o observado. Tinha um dossiê a seu respeito. Sabia muita coisa a seu respeito. Sabia acerca daquilo que ele era, a sua integridade, a sua retidão. E ele sabia acerca das suas riquezas. E ele sabia coisas acerca da sua casa. E ele estava informado acerca de Jó. Observaste? E ele não nega. Ele podia ter dito: observei e sei o que é que se passa com ele. E ele demonstrou que sabia, pelas afirmações que fez a seguir. Vamos dar um salto para o Novo Testamento. Uma pessoa estava endemoninhada e um demónio falou nessa pessoa. Não vamos entrar em pormenores, mas a certa altura o demónio falou através dela e disse uma coisa acerca de Paulo. Sabem o que é que disse acerca de Paulo? Paulo, eu sei quem é. Ele conhecia Paulo. Ele sabia coisas a respeito de Paulo. Isto não é para nos assustar, é para nos responsabilizar. Se ele nos conhece, se conhece os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, nós também devemos de conhecê-lo. Ele sabe aquilo que nos perturba, aquilo que nos faz perder a paz, a paciência, a fé. E vai ser precisamente através desses flancos que ele vai atacar mais frequentemente. Como é que nós podemos repostar? É conhecê-lo também a ele. O apóstolo Paulo diz, podia ter dito: eles conhecem-me, mas eu também não desconheço as suas ciladas. Eu não desconheço. Ele também conhecia. Então, não havia uma vantagem por e além da parte de Satanás sobre Paulo. Ele conhecia Paulo, conhecia, mas Paulo também o conhecia a ele. E mais, e conhecia as suas artimanhas, a sua estratégia. Se não conhecermos bem o nosso inimigo,
seremos presa fácil. Ele vai bater-nos aonde dói mais e vai nos fazer tropeçar frequentemente na mesma pedra. Ele conhece o nosso fraco e vai atacar por ali. E é aquele pecado que tu habitualmente cais. É aquela reação que tu frequentemente tens. E ele então cozinha as situações. E nós pensamos que é coincidência. São factos da vida, também acontece aos outros. Pois é, e esquecemos que há uma estratégia por detrás do inimigo. Jesus falou muito acerca dele. Hoje o cristianismo, em muitas áreas chamadas cristãs, deixaram de falar acerca de Satanás. Nós não vamos deixar de falar acerca dele. Será grave se nós fizermos isso. Em muitas áreas, para muitos ele já não existe. É um mito. É um princípio. Não, não é um princípio do mal. Ele é uma pessoa. É uma pessoa. Jesus disse muitas coisas. A Bíblia está recheada de ensino acerca da sua pessoa, do seu caráter, da maneira de ele agir no mundo. E de uma forma particular em relação ao ser humano. E de uma forma ainda mais particular em relação a cada um daquele que é filho de Deus, que pertence ao povo de Deus. Repara, apenas citar. Jesus disse, ele é homicida, desde o princípio. Pai da mentira, Deus deste século, príncipe deste mundo. Ele é como um leão que anda ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Violência. O século XX. Pensa-se que foi o século onde mais mártires morreram. Mártires cristãos, vítimas da perseguição religiosa, tortura, mortes, coisas terríveis. Pensa-se que no século XX morreram tantos mártires como nos outros séculos todos anteriores. Imagina! É o leão que ruge. A perseguição continua. Certos países, islamismo. Às vezes ficamos aterrorizados com o que lemos acerca do que se passa na Coreia do Norte. Eu posso citar um ou dois exemplos. Um missionário da Coreia do Sul infiltrou-se, entrou na Coreia do Norte. Qual era o propósito? Começar uma pequena igreja, se calhar com meia dúzia de crentes, que ele conhecia, que estavam dispersos, estabelecer comunicação. Foi apanhado. Condenação, trabalhos forçados perpétuos. É o leão que ruge. Mas também, frequentemente, a Bíblia diz que ele se pode transformar num anjo de luz. Os seus ministros, os seus agentes, os seus espiões podem ser transfigurados em ministros da justiça. Misturando mentiras com a verdade. O nosso privilégio é grande termos acesso à palavra de Deus e podermos ser esclarecidos com verdade. Tanto misticismo, tanta ignorância. As pessoas não têm a noção das coisas. Querem um exemplo. Há cerca de um mês eu disse, isto não é possível, não é verdade. Mas eu ouvi bem, eu vi, foi isto. Se calhar isto não vos diz nada. Santo Aginha. Diz nada. O Santo Aginha é um santo que se venera e se adora numa terra, na Serra d'Arga, no Alto Minho, no concelho de Caminha. Eu não vou contar a história deste Santo Aginha. Dizem que foi um salteador e quem andava lá pela Serra d'Arga no seu tempo era assaltado e ele era muito violento. Um dia encontrou um frade e o frade falou-lhe, ele converteu-se e depois ele foi assassinado, o santo. E passados uns dias o corpo estava intacto. É sempre a mesma história, mas adiante. Então tornou-se um santo. E agora é uma romaria e há uma festa, penso que anual costuma ser, a uma pequena capela lá na Serra d'Arga. Até aqui a gente
não é surpreendido com coisas assim. O que me surpreendeu foi a seguir. O documentário, depois, a certa altura, havia lá o responsável, ele dizia, e as pessoas vêm cá e dão esmola. Mas dão esmola, sabem a quem? Ao diabo e ao santo. Eu pensei, eu não estou a ouvir. Se nós dermos 5 euros ao diabo, damos 6 ao santo. Bem, pelo menos era mais um bocadinho. Mas não era o dobro. Um toquezinho. Isso não é possível. E o clero não sabe disto, sabe. Esse não sabe, tem a obrigação de ter conhecimento. Eu não ponho cobro isto, não. Qualquer coisa dá. Isto dá vontade de rir e dá vontade de chorar ao mesmo tempo. E a coisa mais séria, mais importante da nossa vida, nós não podemos menosprezar minimamente. É acerca da eternidade, é acerca do nosso futuro eterno. E aqui nós não podemos ser enganados. Não podemos nos deixar enganar. Podemos falar acerca dos propósitos de Satanás em relação ao mundo, em relação às pessoas. Mas eu só quero falar acerca de 2 propósitos. O primeiro é: Satanás não quer que tu sejas salvo. Ele não quer que a tua alma seja salva. Nós lemos que é da vontade de Deus que todos se salvem. Mas também podemos dizer que é da vontade de Satanás que todos se percam. Satanás quer que tu te percas, que não vás para o céu com Deus, mas que vás para o inferno com ele, com Satanás. Esta mensagem não é pregada em muitos púlpitos, mas aqui é e vai continuar a ser. Isto é sério demais para não ser lembrado e relembrado várias vezes. Baralha as mentes, as prioridades. E nós vivemos num tempo em que há muitas alternativas para passar o tempo, para passar a vida. Um dia destes fui a uma drogaria e conhecem-me bem, e perguntaram-me quando é que eu ia para a reforma. E eu lá disse. E estava lá um jovem que responde assim: você vai para a reforma e depois não sabe o que é que vai fazer. E eu disse: tu não sabes o que eu tenciono fazer na minha reforma, rapaz. Mas uma coisa sei, eu não vou ter necessidade de vir cá perguntar-te. E disse: seu doutor, desculpe. Não, tudo bem. Mas, o que eu tenho para fazer? Falta-me tempo para fazer. Falta-me espaço para fazer. Disponibilidade mental para fazer. Por isso, é que eu sei, nós sabemos, temos essa obrigação de saber o quão prioritário é continuar a falar e a viver e a entregarmos ao Senhor para que Ele faça uma obra bonita através de cada um de nós. Ele não quer que as pessoas sejam salvas. Satanás pode ir até ao fim da rua e pode ir até ao fim do mundo para impedir que as pessoas compreendam. E nós sabemos, convidamos uma pessoa para vir e ela diz que vem, mas depois acontece qualquer coisa. E nós poderíamos falar acerca de várias coisas entre aqueles que não vêm, que não conhecem a palavra de Deus, que nunca ouviram, mas agora reparem naqueles que dão um passo em frente e até vêm ouvir a palavra. Aí, para o inimigo das nossas almas, o cerco aperta-se, o perigo espreita. Porque o primeiro passo para crer é ouvir. Então, ele convoca os seus espiões.
para tentar impedir que a pessoa que está a ouvir, para que haja resultados disso. E não vamos imaginar nada. Vamos só relembrar aquilo que Jesus disse quando isso acontece. O semeador sai a semear. A semente é a palavra. O campo são os corações. E eles ouvem a palavra e vem quem? A Bíblia diz, vamos chamar o nome. Vêm as aves do céu. E depois ele diz, as aves do céu são os demónios. Não tem outro nome. São os demónios. É Jesus que diz. Não é invenção nossa. Vêm os demónios e arrancam a semente e levam-na. E não fica lá nada. Como é que nós podemos contrariar isto? Não deixarmos, tomarmos notas. Estamos a ouvir um vídeo, pomos em pausa, voltamos atrás. Tornamos, Senhor, eu quero esta palavra para mim. Os medianitas assaltavam Israel, levavam tudo, limpavam os campos, levavam os cereais, mas Gedeão guardava o seu trigo. Não podia malhar na eira como seria expectável, mas malhava à noite no lagar, mas não deixava que os medianistas lhe roubassem o trigo. Nós não devemos de deixar que o diabo, os demónios arranquem e levem e roubem a palavra que nos foi semeada. Irmãos, e sabem o que é que o Senhor chamou aquele homem? És um homem valoroso, um homem valente, porque guardas o trigo, guardas a palavra. Espiritualizado. Uns recebem a palavra com alegria. Ouvem a palavra, faz sentido. Já muitas pessoas que vieram cá disseram, encontrei a casa, encontrei o meu lar. Mas Jesus diz, levanta-se a angústia e a perseguição por causa da palavra. E no nosso país, como não há perseguição religiosa, violenta, às vezes essa perseguição é apenas uma crítica. É o pai ou a mãe que diz, então, mas não foste criado assim, isso já é suficiente. É um grupo de amigos que diz, agora, se calhar, tu não podes pertencer ao grupo. E por causa disso, a pessoa recua. É o colega de trabalho que diz alguma coisa. E Jesus diz, mas o que te importa a ti os outros? Segue-me tu, guarda a palavra. Para que sejas salvo. Guarda a palavra. Alguns ouvem a palavra, mas o inimigo aumenta a concorrência. Em que sentido? Aumenta os cuidados do mundo. Obriga-nos a trabalhar mais horas. Causa um prejuízo em casa, na máquina de lavar roupa. Para nos esgotar a energia. Não é coincidência. É um teste. Outros, ambição desmedida. Ficamos muito ocupados. E o Senhor relembra e diz, mas que importa o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E o braço de ferro entre Deus e o inimigo, e nós no meio, fogo cruzado, mas nós podemos ganhar se confiarmos em Cristo e se valorizarmos a eternidade, se valorizarmos a salvação da alma. Isto é tão importante. Quando uma alma é salva, há comemoração no céu, celebração. Diante dos anjos. E é um dia triste no inferno. Satanás e os demónios envergonhados porque perderam mais um. E nós podemos ser soldados nesta batalha. Lutando as lutas do Senhor. Lutando as lutas do Senhor. Em Daniel nós lemos que aqueles que pregam a justiça, que pregam a salvação, que irão refulgir na eternidade mais do que as estrelas no firmamento. Porquê? Porque de uma ou de outra forma fomos cooperadores de Deus para ganhar almas para Jesus, para serem salvos.
Segundo propósito, ele perdendo a batalha da nossa salvação, ele vai tentar ganhar uma outra. Que nós não sejamos causa de estragos no reino das trevas. Neutralizados. Isso faz-nos lembrar a nossa passagem. Elias, um homem de Deus, está desanimado, deprimido, desejando a morte, tenta-se a dormir, o anjo acorda, ele come pão, feito pelo anjo, provavelmente, e colocado em brasas pelo anjo. Era um pão de anjo. E alimento, água, cristalina, pura, com certeza. E em vez de Elias se sentir revigorado por aquele pão do céu, pão dos anjos, água vinda da mão dos anjos, ele volta a dormir. Faz-me lembrar os três apóstolos no Getsemane, Pedro, Tiago e João. Você pede para estarem a falar com ele, e eles adormecem, Jesus vai ter com eles, acordam-os, despertos, e quando voltam estão outra vez a dormir. A Bíblia diz, não dormamos como os demais, mas sejamos sóbrios, acordados e despertados para as realidades espirituais. Eu não tenho dúvidas acerca de uma coisa, a vosso respeito e a meu respeito também. Se fosse possível nós lamentarmos no céu, ficarmos tristes, nós lamentaríamos o facto de não termos vivido de uma forma mais consagrada para Deus. Eu não tenho a menor dúvida acerca disso. Por isso é que Jesus diz, trabalhei enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais pode trabalhar. A noite aqui são as oportunidades, é o fim da nossa vida. É enquanto é dia. Enquanto tendes tempo. Enquanto tendes tempo, enquanto é dia. Satanás quer tornar insignificante as nossas orações, o nosso testemunho, o nosso ministério, os dons, a nossa transformação, a nossa mudança, a santificação da nossa vida. Somos santos em Cristo, santificados em Cristo Jesus, mas que passemos de uma forma despercebida, sem causar estragos, sem causar alarido, sem nos pronunciarmos, sem nos identificarmos. E isso servirá para ele de consolação, já que não foi possível impedir que nós crescêssemos em Cristo para sermos salvos, pelo menos impediu que nós fizéssemos uma obra para Deus. E vai-nos adormecendo. Provérbios capítulo 6, versículo 10, vamos ler. Provérbios capítulo 6, fica a seguir ao livro dos Salmos. Primeiro, Provérbios 6, 10. Um pouco para dormir. É um pouco, não é? É devagar. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. É um pouco para dormir, um pouco para... É aos poucos. Quando nos apercebemos, estamos longe de Deus, longe de um compromisso, longe de uma vida consagrada a Ele. Poderíamos ser ricos na fé e somos pobres na fé. Em Provérbios capítulo 24, que nós não vamos ler, está precisamente o mesmo texto. Porquê? Porque é que a palavra de Deus repete, face à importância do assunto. Precisamente igual. Parece que é uma transcrição. E isso acontece para que o Senhor nos... É um alerta de Deus
para que não adormeçamos na nossa carreira cristã, para que não percamos o sal, a identidade, para que não coloquemos a lâmpada debaixo do alqueire, mas que nos identifiquemos com o Senhor, com a sua causa. Nós não vamos ficar desanimados. Uma das coisas que a palavra de Deus nos mostra e o Senhor nos relembra é que nós podemos recomeçar outra vez. Amém? Nós podemos recomeçar. O Senhor não tem em conta o nosso passado se nós nos disponibilizarmos outra vez para Ele com o coração inteiro. Em relação ao seu povo terreno, Israel, não é que seja o caso, mas o princípio permanece. Eles estavam a viver um período negro da sua história, no seu relacionamento com Deus. Tinham caído numa idolatria abjeta. Coisas abomináveis perante Deus. E há um lamento, o lamento do Senhor sobre a nação, por meio do profeta Jeremias. A certa altura o Senhor diz: tu te tens maculado com muitos amantes, mas mesmo assim, se tu voltares para mim, eu te receberei. Filho pródigo pôde voltar e foi recebido, foi acolhido. E quando nós nos apercebemos que há esfriamento no nosso relacionamento com Deus, que as coisas já não são iguais, usando a linguagem da igreja de Éfeso, quando nós sentimos no nosso coração, na nossa alma, que o nosso primeiro amor foi arrefecido, quem sabe, perdido, podemos voltar. E o Senhor pode aquecer outra vez a nossa alma e aumentar e derramar o seu amor no nosso coração para nós o amarmos mais. Sabem? Há uma prova de que o Senhor não desistiu de nós. E é evidente. Há uma evidência de que Ele continua esperando coisas de nós. Sabem qual é essa evidência? É que nós ainda estamos cá. Amém? Ele ainda não escreveu o último capítulo da nossa vida. Ele ainda não fechou um livro. Há um livro que continua aberto. O livro do plano e dos propósitos de Deus para nós. E a prova disso é que nós estamos cá. Quando um dia o Senhor nos levar, nós possamos dizer: acabei a carreira, na paz. Que o Senhor possa dizer a meu respeito e a respeito de cada um de nós, aquilo que disse a respeito da mulher que ungeu os seus pés e a sua cabeça com unguento. Ao ser criticada, o Senhor Jesus disse a seu respeito: esta fez o que podia. Um dia nós, ao partirmos, possamos ouvir aquela voz no nosso coração, na nossa mente, o Senhor a confortar-nos e a dizer: tu fizeste o que podias. E isso nos basta. Amém? Que hoje seja o dia da tua salvação, ao creres em Cristo, como aquele que na cruz de Calvário levou sobre si os teus pecados. Não adies mais. Não deixes que o diabo arranque a semente. Não deixes que se repita aquilo que tantas vezes se repete, mais vezes do que eu desejaria e do que o Senhor com certeza muito mais. É que é possível. Eu sei que é possível. Já vivi isso mais vezes do que aquelas que desejaria, como disse. É possível a pessoa ouvir a palavra de Deus, não se decidir, deixar de ouvir, e passado uns anos, converso com essas pessoas, ao fim de 2 minutos, 3 minutos. Sabem do que é que eu me apercebo? Lamentavelmente. E do que eu penso baixinho e digo assim: durante aquele tempo não aprendeu nada.
É nessas alturas que eu às vezes me sinto fracassado. Mas isso iria levá-los para outro patamar, para outro âmbito. Tenho conversado com alguns. Mas no fundo eu sei que isto é uma escolha pessoal. Satanás gravou a palavra e não deixou lá nada. Não ficou lá nada. Vamos guardar a palavra no coração. Deixar que ela germine e dê fruto a 30, a 60 e a 100. Para a honra e louvor e glória de Deus. Amém?